religiões repensarem tudo, Isso, né? então, um dos fatores que eles ocultam é o fator religioso. Por quê? Se eles liberarem, falar assim, ó, existe OVNI. Fudeu, muita coisa vai ter que ser repensada. Isso, aí vai ter um monte de igrejas aí, religiões que vão ter que se reposicionar. E aí os adeptos Eu vou ter que me vão se reposicionar sentir... e eu nem tô na igreja. mundo, na Então, verdade, eles vão né? se sentir, o quê? Traídos. Ué, por que Cadê, né? ué, não tinha esconder Deus? Cadê? isso da gente? Sim. Só que eu tenho uma notícia legal para falar a respeito dos religiosos. A religião católica, por exemplo, no Vaticano, eles têm um departamento que cuida de OVNI, juntamente com exorcismo, com parapsicologia. Então, Tudo tem aquilo que o nego trata como zoeira. tudo né? aquilo que é parapsicologia, paraciência, é ali. Entendeu? E tinha, por exemplo, atualmente, na Igreja Católica, quem está cuidando disso é o FUNES, que é que cuida também do Observatório do Vaticano. E algum tempo atrás, a gente tinha o Monsenhor Conrado Balducci, que participava de eventos ufológicos em várias partes do mundo, falando a respeito de OVNI. Ele tem ligação era o com a igreja? representante dessa área, ele era o chefe, né? Agora ele não está mais, agora está um outro. E assim, a Igreja Católica é a que está mais evoluída. Os ortodoxos também, russo lá, eles têm também um departamento que cuida disso. E os evangélicos são os mais resistentes, embora existe, por exemplo, o Billy Graham, que é bem conhecido no meio evangélico, ele foi um que se pronunciou a respeito dos OVNIs, falando que o fenômeno existe. Eu conheço um outro pastor também, de Açores, em Portugal, que ele chegou a escrever um livro, Ufologia à Luz da Bíblia. Então, assim, existem algumas literaturas, poucas, raras, escritas também Por religiosos, entendeu? Cristãos aí, que acreditam que alguma coisa está acontecendo. Eu, por exemplo, eu participo de igreja também. Eu sou presbítero de uma igreja evangélica e eu já tive a oportunidade, por exemplo, junto com o meu pastor, fazendo que a gente faz muito vigília em monte. Então você sobe para o monte, fica orando e tal. E na descida do monte a gente viu um fenômeno desse. O meu pastor estava junto, o filho dele, alguns membros da igreja. Não pira que é Deus nem nada? Assim, o que o meu pastor falou? Isso aí não é anjo. Entendeu? Isso aí não tem nada a ver com o mundo espiritual. É algo realmente anômalo, é algo diferente. E aí, como a gente estuda esse fenômeno dos OVNIs, é um objeto voador não identificado. Só pra você ter uma ideia, esse que a gente viu em Campos do Jordão... Onde fica Deus, cara, nesse... Tipo, agora tem ET, agora vem uns ET aqui. Por que... Onde é que entra Deus nessa história? Deus também criou os ETs, cara. Ele criou tudo. Deus criou o universo, criou todos os seres viventes, criou tudo, cara. Deus tá, tipo, fora do universo, assim. Sim. Vou botar esses cabeçudos. E tudo tá no controle da mão dele. Assim, aí a gente estava até comentando aqui antes do programa do porquê, né, que... Isso coloca Deus em outro patamar, na minha opinião. Sim, isso coloca mais Deus acima. mais acima. Mais Se a gente acima. for entrar nessa daí... Sim. Tanto é que a Igreja Católica fala assim, se a gente precisar levar o evangelho para esses seres, depois que estiverem abertamente com a gente, eles vão fazer. Seria muito louco, imagina, louco isso, entendeu? ET, eu acho moleque. bizarro, né? Catequese então, interestelar, cara. Porque assim, que eu entendo que o evangelho... Jesuíta interestelar. É pro terrestre, né? É para quem nasceu aqui na Terra por conta do pecado de Adão e Eva, né? Uhum. Tudo aquele projeto que Deus tem para cá. Mas fora isso... Deus, ele é tão grandioso e existir Será que existe a Bíblia do ET? Demonstra o grande poder de Deus, a grandiosidade de Deus, porque mostra que, assim, Deus não seria burro de fazer um monte de estrela, um monte de sistema solar e deixar aquilo vazio, só pra gente contemplar. Então, Sendo mas será que tem coisa que a gente não contempla. Que tá tão longe, longe, que a gente não vê. Então, assim... Com certeza. Parece os jogos da Rockstar. Tem um monte de coisa então que não era pra você ver, tá ligado? Vida, Deus colocou em vários lugares. Então, talvez, aquilo que a gente tá falando no começo aqui, não há uma interferência, a gente não sabe do porquê não há uma manifestação clara desses seres, porque a gente tem que vivenciar o terrestre, tem que vivenciar o plano, sem ter essa interferência de fora. Caralho, cara, posso ser um pouco herege aqui? Sim. Vou ser um pouco herege aqui, olha só, talvez, não sei. É porque assim, isso que você tá me falando,
tipo... O cara é evangélico de maneira interestelar, cara. Você, tipo... O que você tá falando é que, tipo, que Deus criou um troço... Assim, porque assim, na minha... Quando a primeira coisa... Mas criou, sentido, cara, criou faz sentido, tudo. Eu não tô desacreditando, não. Sim, O que eu quero dizer é o seguinte, é que assim, a primeira coisa que eu penso não é isso. A primeira coisa que eu penso quando a gente fala em alienígena e terra, não sei o que, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: o ser humano não entende porra nenhuma do universo. A gente não sabe nada. A gente nem sabe se o que a gente tá vendo é o que a gente tá vendo de fato. Tá ligado? Os caras tiram foto de troço que tá a milhões, centenas de anos-luz, que na real esse troço já até assumiu há mó tempão. Né? Então a gente meio que, o ser humano não entende direito. A gente não sabe nem o que compõe o universo. Né? Então, assim, como a gente não sabe direito, eu fico pensando se a gente não é capaz de fazer esse tipo de viagem interplanetária, que como esses seres supostamente fazem.